Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Estamos na nossa vivência quaresmal no 5º domingo. Significa que a partir do próximo domingo estaremos celebrando a Semana Santa. Paixão, morte e ressurreição do Senhor. Na Semana Santa tem o acontecimento da morte de Jesus. Pelo amor ao mundo, Ele deu por nós a vida na cruz. Mas esse não é o acontecimento final da vida de Jesus. Esse evangelho de hoje nos faz olhar na direção do domingo da ressurreição. Jesus vem do Pai para trazer para a humanidade uma libertação plena. Toda a servidão. É o que mais oprime o homem, a humanidade, ferida pelo pecado em Adão. O pecado e a morte. Então Jesus vem para recuperar a íntima comunhão e amizade da humanidade com Deus. Quais são os obstáculos que precisam ser vencidos? O obstáculo do pecado e o obstáculo da morte. Esses dois obstáculos ferem a nossa comunhão com Deus. Por isso temos que deixar Jesus dizer, venha para fora. Jesus está lá, como naquele momento que a humanidade entrou na realidade do pecado e da morte. Isso se estendeu no tempo até a vinda de Jesus. Esse momento que Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, e pergunta para Marta, que representa a casa de Israel e representa todos nós. Crês isto? Ele não pediu para crer nisto. Ele diz, crês isso? Crês que o dom da ressurreição, a vida eterna está em mim e pode ser dada? Crês isto? Que eu sou a ressurreição e a vida, e sendo a ressurreição e a vida, eu posso dar a vida a Lázaro? Eu posso dar a vida aqui? Lázaro representa toda a humanidade que jaz no pecado e na morte? Crês isto? E a resposta de Maria é, eu sei que és o Messias que devia vir. Está nas promessas de Deus tirar a casa de Israel de toda servidão. Tirar o seu povo eleito. Então agora está se cumprindo, é o ápice do cumprimento das profecias. Tudo que Deus promete em favor do seu povo tem a sua plena realização no seu Filho. O Filho vem ao encontro da humanidade agora, mais do que os patriarcas. Quando Deus constitui o seu povo nos patriarcas. Mais do que em Moisés, que tira o povo da casa do Egito e leva para a terra prometida. Mais do que os profetas que orientam a casa de Israel sobre o seu pecado, para que volte para os caminhos de Deus. Aqui está agora o acontecimento maior que nós vamos celebrar na Semana Santa, por isso ela é chamada Semana Maior. Porque o seu coroamento, nele temos o acontecimento fundante da nossa fé. Que Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Para vivermos só ao alcance da realidade desse mundo, não precisaria de Cristo ter vindo até nós. Então ele veio para nos dar algo maior. Veio para nos tirar da servidão do pecado e da morte. Por isso a igreja põe hoje a segunda leitura de Romanos. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos mora em vós, por esse mesmo Espírito, vós também ressuscitareis. Então nós não podemos viver segundo a carne, só na perspectiva de uma existência terrena, físico-corporal. Nós temos mais do que isso. Fomos batizados e no batismo recebemos vida divina.
Recebemos esse Espírito através do qual transpomos o pecado e a morte. Então, na nossa condição terrena carnal, estamos na fragilidade da concupiscência do pecado e da morte. Mas nós somos mais do que isso. Nós recebemos verdadeiramente o Espírito, pelo qual Jesus venceu a morte. Na vida divina, nós somos filhos de Deus. E como os filhos de Deus, Deus habita em nós pelo seu Espírito, o Espírito que nos foi dado, a vida divina que nos foi dada. Somos da família de Deus em Cristo. Isso faz diferença para nós cristãos. Então nós não podemos viver das banalidades do mundo, como se a nossa vida apenas vivesse na servidão do mundo. E nós transcendemos em sentido amplo. Tanto de não deixar o pecado ter domínio sobre nós, isso é uma transcendência, é força da graça. Temos condição de viver essa transcendência, se a vida divina mora em nós e se nós cuidamos da nossa vida espiritual com essa certeza. Que a vida divina que mora em nós não pode ser dominada pelo pecado. Eu tenho que entender isso na minha dignidade batismal, pelo Espírito que nos foi dado. Eu fui crismado, fui batizado, frequento a Eucaristia. Então isso tudo renova e fortalece a vida divina em mim. Até que eu tenha a plenitude. Agora Jesus nos tem como seus amigos a quem Ele dá a vida. Se lá no paraíso o homem optou em romper a plena comunhão com Deus, desobedecendo a sua palavra, então agora nós somos chamados a viver, Jesus vem resgatar esta comunhão. Por isso ele vai dizer para o discípulo: eu vos chamo amigo, que vos dei a conhecer tudo que recebi do meu Pai. Essa certeza deve morar em nós, que Jesus, e por isso o Evangelho usou 3 vezes, Jesus amava Lázaro, Maria e Marta. Jesus disse: o nosso amigo está doente. E Jesus, então, ele usa a palavra amigo para Lázaro. E as pessoas diziam sobre a sua amizade e como ele o amava. Então, desta amizade, dessa plena comunhão, daí vem o dom da graça divina. Jesus não deixa na escravidão do pecado e da morte aqueles que são seus amigos. Nós somos batizados para ser a igreja, a família de Deus, corpo místico de Cristo, que mais do que servos são amigos. Chamado a viver esta mesma amizade que Marta, Maria e Lázaro tinham com Jesus. E se nós morremos nessa amizade perfeita, nessa intimidade, nessa comunhão com Cristo ressuscitado, o nosso corpo mortal será depositado no túmulo. Mas nós não permanecemos lá porque estamos revestidos de vida divina. E se assim morremos, a nossa vida está voltada para o céu, para a glória de Deus em Cristo ressuscitado. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará. Isso é razão da nossa fé, isso nos leva a cuidar do que somos. Às vezes damos pouco valor à nossa dignidade de cristãos e acabamos nos perdendo nas banalidades do mundo. Como se diz no ditado popular, viramos farinha do mesmo saco aí no mundo, como se não tivéssemos uma dignidade maior a zelar, a cuidar. Somos amigos do Senhor. Estamos revestidos de vida divina. Isso é a nossa força de cristãos. Nós estamos caminhando na Semana Santa para viver com Jesus esses dias da sua entrega. Para também, na vigília, renovarmos as promessas do nosso batismo, voltar a pia batismal, a água batismal, para lembrar essa água divina, essa vida nova, esse dom da ressurreição que Cristo conquistou por nós. E para rendermos louvores a Deus pelo dom da ressurreição, que não é um acontecimento do passado, mas que se prolonga como memória e se concretiza na vida da igreja toda vez que nós somos batizados, crismados, rezamos a Eucaristia. Esta vida nova continua a reinar. Ela vai reinando na direção da parousia.
Quando terminado o tempo, o Senhor, conforme o seu desígnio, estabelecer o fim dos tempos, seremos chamados a entrar com Ele definitivamente na glória do Pai. Então, esse domingo nos leva na direção de rezar toda a Semana Santa e chegarmos ao domingo da ressurreição. Crês isto? Se nós cremos isso, nós vamos celebrar a Semana Santa. Vamos entrar com Jesus em Jerusalém. Vamos estar com Ele nos dias da paixão e morte. Vamos nos silenciar diante do túmulo. Na cruz e no túmulo é o Pai que vai dizer: vem para fora, a favor do Filho. O Pai vai glorificar o Filho como o Filho glorificou o Pai. Em tudo fez a vontade do Pai. E o Pai glorifica o Filho, o chamando da morte para a vida. Vem para fora, a partir da cruz. A partir do momento que ele é colocado no túmulo. Tem a mesma pedra no túmulo de Lázaro que terá no túmulo de Jesus. A pedra fora removida. Foi dito de Lázaro hoje que era um túmulo fechado com uma grande pedra. Como os anjos abriram o túmulo de Jesus. E os apóstolos constataram o túmulo aberto. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Lázaro, vem para... Jesus ordenou, tirem a pedra. Então significa no quarto dia, quando a nosso favor também será dito por Cristo ressuscitado. Ainda que nosso corpo seja colocado lá, a voz do amigo vai dizer: tirem a pedra. E o amigo vai nos dizer: venha para fora. Venha participar da casa do Pai. Essa é a grandeza e a beleza da nossa fé. Nós não podemos viver a vida cristã aí como se fosse uma coisa de pouco valor e pouca importância. Então, cuidar dessa dignidade. Paulo fala aqui com tanta clareza: não vivemos segundo a carne. Não podemos deixar que o mundo vai se estabelecendo muitas escravidões na nossa vida. Não estamos mais na escravidão do pecado. O mundo muitas vezes, por isso nós começamos a Semana Santa, a Quaresma, lembrando as tentações que Jesus venceu por nós, para não viver mais escravidões do mundo. Nem de prazer, nem de poder, nem de querer possuir as coisas do mundo de forma que elas nos escravizem, porque nós já transcendemos tudo isso. E nesse evangelho de hoje, transcendemos a morte. Esta é a maior transcendência que nós temos. Poder transcender a morte, estar acima dela. Isto é o que Jesus conquista por nós e que nos vem por esse evangelho. Não podemos deixar de dar uma perspectiva a partir da primeira leitura. Ainda que ela represente a casa de Israel, que espera essa libertação plena de Deus, é um povo que foi exilado, precisa voltar para sua casa. Aqui está prefigurando Adão e Eva, que foi exilado. Ou seja, o lugar deles era o paraíso, era a comunhão com Deus. Perdeu, saiu de lá. A casa de Israel, o texto que hoje veio na primeira leitura, é a casa que tem os exilados na Babilônia, onde a esperança e a fé vão, aos poucos, vão se enfraquecendo. A casa de Israel deixa de acreditar, os exilados: vamos morrer aqui. Deus nos abandonou aqui. Deus esqueceu de nós. Então é a humanidade que, quando ela se deixa dominar pelo pecado, por que foram exilados? Porque contrariaram a vontade de Deus, caiu no pecado gravemente, foram feitos escravos da Babilônia. Então Jesus vai visitar esses exilados a partir de Adão, que negou o céu, negou a comunhão com Deus, até agora, quando ele conquista a nossa volta, a nossa amizade plena com Deus. Acabou o exílio. É tempo de voltar para a plena comunhão. É o paraíso recuperado que vai acontecer na ressurreição de Jesus. É o homem na plena amizade e comunhão com Deus. É isso que é a ressurreição. Não há mais obstáculo. Aquele obstáculo que entrou entre Deus e o homem em Adão. Que o novo Adão, Cristo, derruba a nosso favor. E agora nós aplicamos também nas realidades em que vivemos, os exilados.
Também Jesus vem em favor da plena dignidade da pessoa. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. Então a igreja também tem que sentir as dores dos exilados. Os exilados que perdem a amizade com Deus no pecado e os exilados também que perdem a sua pátria, onde são chamados a viver com dignidade. E lembramos na nossa sociedade todos que vivem exilados, ou seja, com a sua dignidade negada. O exilado sempre vive com a sua dignidade negada. Vemos mundo afora os exílios. Vemos nos países as migrações. Gente que tem que ficar de um lugar para o outro tentando uma vida melhor. Tendo que abrir mão da sua dignidade, do seu lugar verdadeiro. Então tudo isso é um chamamento profético. É o chamamento profético para a vida eterna, é o chamamento profético para a vida digna. Por isso a igreja nos deu esse ano a campanha da fraternidade sobre fome e insegurança alimentar, dizendo que tem muita gente vivendo com a sua dignidade negada. A igreja é chamada a dizer, diante da sociedade, diante do mundo da política e da economia, vem para fora. E vamos romper com esse sistema econômico e político que faz com que muitos vivam exilados. Muitos vivam com a sua dignidade negada. Muitos morrem indignamente, padecendo injustiças. Vem para fora a sociedade. Vamos mudar o nosso comportamento. Jesus vem para constituir a família de Deus, para nos ajudar a nos reconhecermos que somos filhos de Deus e nesta igual condição somos irmãos uns dos outros e devemos cuidar uns dos outros. Por isso o texto da campanha da fraternidade falou, nós não podemos agir como Caim que matou Abel, dizendo, eu não sei nada sobre o meu irmão e nem sou guarda dele. Nós não podemos ser uma família que mata o irmão e lava as mãos, dizendo, eu não me sinto responsável por ele. Eu o matei e não sou guarda dele. Às vezes nós agimos assim na sociedade. Por isso a igreja nos leva a confessar pecados por atos e omissões. Quando nós prejudicamos o outro, isso é um pecado, é um mato. O nosso egoísmo, o nosso individualismo, os nossos interesses particulares, às vezes vão nos tornando frios e indiferentes. Vem para fora. O Senhor já venceu por nós, Ele assumiu a nossa condição plenamente. O Evangelho de hoje mostra que Ele chorou a humanidade de Jesus, para nos ensinar a ser mais humanos, não é para nos transformar em pessoas frias, que vê o outro morrer e fica indiferente, às vezes morreu indignamente, e achamos que não temos nada com isso. Jesus vem trazer e devolver ao coração do homem a capacidade de amar plenamente. Quando deixamos de amar, nos tornamos frios e indiferentes. Não importamos com a morte do outro. Jesus nos chama a ser essa família que sente a dor do outro. Essa família que entristece com a morte do outro. A família que chora a morte do outro. Nós estamos acostumando com a sociedade que mata as vidas das pessoas de forma, como se uma banalidade completa. Como se a vida do outro não tivesse valor. A nossa vida tem o mesmo peso e o mesmo valor da vida de todos. Ninguém tem uma vida maior e mais importante do que a outra. Então nós devemos nos acordar, venha para fora, saia dessa indiferença, saia dessa cegueira. Então nós temos que olhar também para o mundo em que vivemos com responsabilidade, olhar para o mundo em que vivemos com compromisso. Somos responsáveis uns pelos outros. Não podemos ser Caim, que mata e diz que não tem responsabilidade sobre o que fez. E às vezes matamos por omissão. Eu poderia ter feito pelo outro e não fiz e ele morreu indignamente. Eu passei por perto e vi a injustiça e fechei os olhos. E o outro morreu indignamente. E eu não me sinto nada comprometido com isso. Então, para esses também Jesus diz, vou abrir as vossas sepulturas. Que às vezes também lá dentro de nós tem uma morte do amor, uma morte da fraternidade, da sensibilidade. Às vezes somos fisicamente vivos,
mas interiormente mortos. Pode ser a morte da fé, da espiritualidade, a morte da esperança, como está na primeira leitura, ou pode ser a morte do desamor. Tem hora que nós ficamos pensando, será que o desamor vai tomar conta do coração do homem? O homem vai ficando indiferente às coisas erradas, ao mal, à morte, como se tivesse tudo normal. Será que o desamor vai tomar conta do coração do homem? Jesus assume a nossa comunhão e na vigília pascal tem uma leitura assim: vou tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Vou tirar o coração sem amor e colocar um coração amoroso. Bem para fora. Vamos pedir ao Senhor que tire em nós um coração sem amor, um coração de pedra, frio, e nos dê sempre um coração de carne, um coração amoroso, que nos faça os bons cristãos, vivendo os dois mandamentos, do amor a Deus e amor ao próximo, até entrarmos com Ele na casa do Pai. Assim seja.